Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir função crescente, função decrescente e função constante. E vamos analisar o comportamento de algumas funções através do seu gráfico. Barbadinha. Então, função crescente, decrescente e constante. Vamos considerar o seguinte gráfico de uma função y igual a f de x, definida do intervalo de menos infinito até 10 fechado. Então, eu tenho esse gráfico aqui. Então, o que significa definida do intervalo de menos infinito a 10? Esse intervalo eu tenho que ler no eixo x. Menos infinito, quer dizer, ele vem lá de menos infinito aqui, vai indo até chegar no 10. Aí veja que no 10 o nosso gráfico termina, ele não continua depois. E menos infinito, o que significa? Que esse gráfico aqui, ele está descendo aqui infinitamente e vai abrindo lá para a esquerda. Então ele vai indo lá para menos infinito. Então o meu intervalo que eu vou analisar é desde menos infinito até chegar no 10 fechado ali. Então o que eu quero examinar aqui? Eu quero saber onde é que essa função aqui é crescente e onde é decrescente, onde é constante. Veja, quando a gente fala em função, no vídeo, da primeira aula a gente viu isso, Quando eu falo em função, eu estou falando do y, porque y é igual a f de x, y é a função. Então, eu quero saber onde a função cresce, ou seja, onde o y cresce. É isso que eu tenho que saber, e onde o y decresce e onde o y não cresce nem decresce. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, eu sempre dou a seguinte ideia. Eu quero saber aqui onde essa função está crescendo ou decrescendo. Claro, visualmente aqui, fácil de ver, Então, a gente pega o gráfico bem à esquerda sempre do gráfico, e a gente vai percorrendo em cima desse gráfico, vai percorrendo, veja, quando a gente vai percorrendo, a gente vem vindo para a direita aqui. Então, quando eu venho vindo para a direita, os valores de x estão aumentando. Então, eu sempre vou analisar se a função cresce ou decresce, fazendo o x aumentar. Então, vejam, começando aqui desde lá embaixo, quer dizer, lá do menos infinito aqui, Veja, esse gráfico, essa linha aqui está subindo. Se ela está subindo é porque os valores da função aqui, do y estão aumentando aqui. Então, ela vai aumentando até chegar nesse ponto aqui, até chegar no 8 aqui. Quando chegou aqui, a partir daqui, então o gráfico decresce, a linha está decrescendo conforme eu vou deslocando para a direita. Então, se ela vai decrescendo é porque os valores do y aqui, da função estão diminuindo, até chegar aqui. E desse ponto até esse, vejo que essa linha não está crescendo nem decrescendo, então significa que ela é constante. Quer dizer, todos os valores que eu leio aqui é o mesmo y2. E a partir daqui a função cresce de novo, até chegar a esse ponto aqui. E depois ela decresce. Então, assim, teoricamente, vendo assim, a gente já determinou onde ela cresce e decresce. O que a gente tem que fazer agora é ver como é que a gente determina os intervalos para identificar bem o intervalo onde cresce e onde decresce. Os intervalos sempre têm que ser dados pelo eixo x, nunca pelo eixo y. Então a gente já viu que aqui a função está crescendo, ela é crescente. Então como é que ela cresce? Ela cresce desde lá do menos infinito, ela vem vindo de lá, vem vindo daqui e vai indo até chegar nesse ponto aqui, no menos 2, 6. E nesse ponto aqui o x ali menos 2. Então ela cresce de menos infinito lá até no menos 2 aqui. É isso que acontece. Então o intervalo que ela está crescendo aqui é de menos infinito a menos 2. Não é no eixo y. Outro trecho que a gente viu que ela cresce é aqui, nesse trecho aqui vai desse ponto 4,2 ao ponto 7,8, ou seja, desde o 4 até o 7, Então aqui ela está crescente também, Então de 4 até 7, que envolve esse trecho, Então eu vou dizer aqui, intervalo em que ela é crescente, de menos infinito a menos 2 e de 4 a 7, ou unido de 4 a 7 a gente bota. Eu estou considerando aqui os intervalos sempre fechados, porque eu estou incluindo esses extremos ali no trecho crescente ou no trecho decrescente também. Então esses são os trechos em que ela é crescente. Agora aqui a gente viu que ela é decrescente. E onde ela decresce? Deste ponto até este. E esse ponto x vale menos 2. E esse ponto x vale 2. Então ela decresce de menos 2 a 2. E o outro trecho que ela decresce é do ponto 7,8 ao ponto 10,5. Ou seja, onde o x é 7,
né? E onde o x é 10. Então ela decresce, ó, de 7 a 10. Então o intervalo é decrescente, ó, de menos 2 a 2, ó, né? E de 7 a 10. Tá? Barbadinha. E nesse trecho aqui, ó, do ponto 2,2 ao 4,2, ou seja, de 2 a 4, ela é constante aqui, ó. Tá? Então, função constante de 2 a 4. Tá? Então, isso é bem fácil de ver. Agora vamos definir um pouco formalmente isso, né? Então, dizemos que uma função é crescente no intervalo i se para quaisquer x1 e x2 desse intervalo, onde x1 é menor que x2, então f de x1 é menor que o f de x2. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Então, vamos lembrar ó, aqui. F de x1 é o y do x1, ó. É a imagem do x1. E f de x2 é o y do x2. Tá? Ela vai ser crescente no intervalo i para qualquer valor de x nesse intervalo. Se eu pegar um x1 menor que x2, o y do x1 vai ser menor que o y do x2. Tá? É isso que significa. Por exemplo, vamos pegar esse trecho aqui que é crescente. Ó, tá? Ela é crescente do ponto 4,2 ao ponto 7,8, quer dizer, de 4 a 7. Tá? Então, eu vou pegar um x1 menor que x2. Por exemplo, o x1 aqui é o 4 e o x2 é 7. Então, o x1 é menor que o x2. O f de x1, o f de x1, ó, o f de 4 é esse ponto aqui, ó, tá? É o 2. Ó, tá? E o f de 7 é o 8 lá em cima. Ó. Então, o x1 é menor que o x2. E o f de x1, que é o 2, é menor que o f de x2, que é o 8. É isso que ele quer dizer. Tá? Então, ela é crescente. E decrescente, ó, dizemos que a função é decrescente no intervalo i, se para quaisquer x1 e x2 desse intervalo, onde x1 é menor que x2, a mesma coisa, então f de x1 é maior que f de x2. Veja que agora é o contrário. Ó, tá? Então, se o x1 é menor que x2, o y do x1 é maior que o y do x2. Tá? Então, vamos pegar esse trecho aqui que ela é decrescente. Ó, tá? Vai de menos 2 a 2. Então, eu vou pegar o x1, que é menos 2, e o x2, que é 2. Então, o x1 é menor que o x2. Vamos ver o y do x2, do x1. Ó. O y do x1 é o y do menos 2. Ó. É o 6 lá em cima. Ó. E o y do 2 aqui ó, é o 2. Tá? Então, o x1 é menor que o x2, mas o f do x1 é maior que o f do x2. Então, ela é decrescente. Tá? Barbadinha. E a função é constante no intervalo i, se para quaisquer x1, x2 no intervalo, onde x1 é menor que x2, então f de x1 é igual ao f de x2. É o que acontece aqui. Ó. Se eu pegar o 2 e o 4, o 2 é menor que 4, mas o y do 2 é 2, ó, e o y do 4 também é 2. Então ela é constante. E o 3 também, se eu pegar aqui, ó, o y do 3 é 2 também. Então é a função constante. Barbadinha. Tá? Vamos ao segundo gráfico aqui para examinar umas coisas a mais. Observe agora o seguinte gráfico de uma função y igual a f de x definida do intervalo de menos 7 a 12, aberto no menos 7 e aberto no 12. Tá? Então, intervalo de menos 7 a 12, aqui ó, de menos 7 até 12. Então, no menos 7 aqui ó, é um ponto aberto e no 12 ali ó, também é um ponto aberto. Tá? Então, olhando assim por cima aqui, ó, que a gente já viu no gráfico anterior, veja que percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, ele começa aqui, ó, tá? Veja que o gráfico está subindo, então a função é crescente até chegar a esse ponto aqui. Então, né, ela é crescente desde esse menos 7 até o menos 3. Veja que a gente tem que dar pelo eixo x. A partir daqui ele começa a decrescer. Ó. Então ele decresce desde o menos 3 até chegar a esse ponto aqui que é o 3. Ó. Tá? Então ela decresce de menos 3 até 3. Agora aqui a função não cresce nem decresce. É constante. Ela é constante de 3 a 5. Ó. Agora aqui ele decresce de novo, decresce de 5 a 7. E aqui ele cresce de 7 até 12. Tá? Então vamos escrever isso. Ó. Então, a função é crescente, o y é crescente em menos 7 a menos 3, de menos 7 a menos 3. Ó. Tá? De menos 7 começa aqui até menos 3 dá aberto no menos 7. Ó. E o 3, menos 3 eu estou fechando. E em 7, 12. Tá? De 7 a 12 aqui, ó. Tá? 7 a 12 ela é crescente, aberto lá no 12.
A função é decrescente no intervalo de menos 3 a 3. Né? Então, aqui ó, de menos 3 a 3, ela é decrescente. Ó, no menos 3 ali, e ela vem decrescendo até chegar a esse ponto que é o 3. Ó. E em 5, 7. Tá? Em 5, 7 aqui. Ó, tá? O 5 começa aqui e ela decresce até chegar no x igual a 7. Tá? Barbadinha. Tá? E a função é constante de 3 a 5. Tá? Aqui ela é constante, ó. Não cresce nem decresce, no intervalo de 3 a 5 aqui. Tá? Barbadinha. Então já determinamos aqui onde ela cresce e decresce é constante. Mas nós vamos ver mais alguma coisa. Veja que eu marquei uns pontos aqui no eixo x. Ó. Tá? Esses pontos são especiais, são pontos onde o gráfico corta o eixo x. Tá? Então a função é nula nesses pontos onde x é igual a menos 5, a x é igual a 1 e x é igual a 9. Função nula significa o y é zero. Tá? Então para esses pontos aqui ó, no menos 5, ó, o y é zero para ele. No 1 o y é zero, no 9 o y é zero. Tá? Então nesses pontos, ó, esses pontos são as raízes ou zeros da função. Tá? Nós já fizemos numa aula anterior algum exercício que a gente usou essa ideia de raiz ou zero. Então, toda vez que eu quero achar a raiz ou zero da função, no gráfico é o ponto onde o gráfico corta o eixo x no plano cartesiano. Tá? Então, quem são as raízes dessa função? É o menos 5, o 1 e o 9. São os valores do x onde o y é zero. Tá? Barbadinha. E outra coisa aqui, ó. Veja que esse gráfico, ó, quando ele vem subindo aqui, ó, veja que aqui ele está abaixo do eixo x. Ó. Quando ele ultrapassou essa raiz, ele está acima do eixo x aqui, ó, e aqui ele está acima do eixo x até aqui. Tá? Então, nesse trecho que ele está acima do eixo x, ó, os y são positivos, quer dizer, a função é positiva. Então, nesse trecho aqui, ó, de menos 5 até menos 1, tá? O gráfico está acima do eixo x. E aqui também, ó, de 9 até 12, ó, nesse trecho, o gráfico está acima do eixo x, é onde a função é positiva. Tá? E aqui nesse trecho aqui, que o gráfico está abaixo do eixo x, de menos 7 a menos 5, a função é negativa. A mesma coisa aqui, ó, todo esse trecho aqui ela é negativa, ó, de 1 a 9. Tá? Então vamos escrever isso. Ó, tá? A função é positiva de menos 5 a 1. Ó. De menos 5 até 1, o gráfico está acima do eixo x. Ó. Então o y é positivo. Tá? E 9 a 12. Ó. De 9 a 12, o gráfico está acima do eixo x. Veja que agora eu coloquei intervalo aberto, tá? Porque no menos 5, no 1, no 9 e no 12, ó, no menos 5, no 1 e no 9, no 12 não, é no 9, tá? É o ponto onde corta o eixo x, e nesse ponto a função é nula, tá? Ela não é positiva. Então, o menos 5 aqui, o 1 e o 9 tem que ser aberto, porque nesses pontos a função é zero, não é positiva. Certo? Tá? E a função é negativa, tá? De menos 7 a menos 5, aqui, ó, de menos 7 a menos 5, ela é negativa, tá? E de 1 a 9, ó, de 1 até 9, está toda abaixo do eixo x. Tá? Então, isso aqui, o que a gente fez aqui, vendo onde a função é positiva e onde é negativa, isso se chama estudo do sinal da função. Tá? E para estudar o sinal da função, a gente tem que saber as raízes. Tá? Por quê? Porque as raízes, elas separam o trecho positivo do trecho negativo. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, sempre que eu quero estudar o sinal da função, onde ela é positiva e negativa, eu tenho que determinar as raízes. Daí eu identifico bem os intervalos. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o comentário e divulgue os vídeos, né, para seus colegas.